Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Nós tivemos 3 pregações em Gênesis 1. Agora nós vamos ter uma só em Gênesis 2, tá? Então nós vamos ler o capítulo inteiro. São 25 versículos. 25. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Versículo 6. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor, Deus, formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente e lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio, que percorre toda a terra de Cush, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome aos todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez? Deus, acabamos de ler a tua palavra, uma porção bastante extensa, mas um relato precioso para a nossa fé e para a nossa esperança. Por isso nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nossa, parecia que eu estava pregando um domingo com meus irmãos. Gente, galera, povo, meu povo, minha pova. O capítulo 2 de Gênesis, ele é ao mesmo tempo uma complementação do capítulo 1. Nós lemos o 7º dia. O 7º dia faz parte do relato da criação. Apesar de o descanso estar presente ali, nós não anulamos como um dos dias da criação. E provavelmente quando você foi ensinado quando criança, ou você que ensina para as crianças, fala de 7 dias da criação. Tá? Então,
apesar de estar no capítulo 2, é uma complementação, é uma continuidade, é uma ideia que está se complementando do relato da criação e, ao mesmo tempo, está expandindo. Se vocês prestaram atenção, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, fala do relato da criação do homem e da mulher, entretanto, não entra em detalhes como ele foi criado. Fala da imagem e semelhança, fala que foi criado por Deus. Entretanto, somente no capítulo 2, essa história é um pouquinho mais expandida. Se vocês perceberem essa expansão, vocês vão perceber que, apesar de ter o relato de que Gênesis 1 foi criado as aves dos céus, os animais e tudo mais, eles não tinham nomes. Isso é mostrado no capítulo 2, quando eles recebem nomenclatura. Além disso, as árvores ainda não tinham crescido e germinado. Então, provavelmente, o que acontecia é que as águas subiam, existia uma espécie de dilúvio, e conforme essa água ia sendo drenada novamente sobre a terra surgia e, a partir disso, a vegetação começa a aparecer. Então, a complementação e expansão nesses dois capítulos. Isso mostra para mim e para você que os meios naturais que você aprendeu na escola, Deus também permitiu que eles acontecessem. Você vai lá na sua casa, pega um grãozinho de feijão, coloca no algodão e vai molhando constantemente, ele vai germinar e brotar. E foi isso que Deus fez no relato da criação, mostrando para mim e para você que os meios naturais que existem foram também criados por Deus. Os ciclos naturais da vida. Lá em Daniel vai falar das estações. As 4 estações foram criadas por Deus. O ciclo contínuo de dia e noite foi criado e estabelecido por Deus. Obviamente, a Bíblia não está preocupada em ensinar para mim e para você uma ciência exata. Mas se você ler atentamente o capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber que Deus estava trabalhando em tudo isso e mostrando para mim tudo isso. A chuva ainda não tinha acontecido. A chuva só vai cair sobre a terra depois do capítulo 6 de Gênesis. Antes disso, você tinha um orvalho caindo sobre a terra. Você tinha as águas brotando de dentro da terra, mas não propriamente chuva como nós temos. Provavelmente, a nuvem, como nós conhecemos, não era algo que os primeiros pais, os primeiros seres humanos compreendiam, entendiam e tudo mais. O segundo detalhe que você deve perceber, o primeiro foi que o capítulo 2 é complementação e expansão do relato da criação. O segundo é que Deus descansou. O primeiro detalhe sobre Deus descansar não significa que Deus pegou a sua malinha e foi lá para a praia do Havaí e começou a pegar algumas ondas. Ou foi lá para Portugal e foi surfar as maiores ondas que tem no mundo. Muito pelo contrário, Deus continua trabalhando. O que ele cessou foi a criação. Mas ele continua preservando, sustentando, guardando aquilo que ele criou. Então, um detalhe bem simples. Se Deus se ausentasse do constante cuidado dele em relação ao planeta Terra, o nosso planeta seria destruído num instante. O fato dele não ser fulminado significa que Deus continua olhando para tudo e para todos. Talvez você esteja pensando assim, mas o mundo está se destruindo aos poucos. Tem um detalhe bem simples. O mundo começa a se destruir depois da queda, Gênesis 3. Antes da queda, Deus já estava sustentando. Terceiro detalhe, ele não está destruído da maneira máxima, na máxima potência que poderia estar sendo destruído em decorrência do pecado humano, porque Deus continua guardando a terra. Deus continua enviando os seus filhos para sustentar e para preservar a terra. Eu vou falar um pouquinho melhor isso, não vai ser nem na próxima pregação, vai ser no acampamento, porque no acampamento um dos textos que eu vou falar é sal e luz, e uma das formas como Deus nos sustenta, como Deus nos faz viver nesse mundo é como sal, e um dos elementos principais que o sal tem não é dar tempero, é preservação. Tá? Então Deus usa a igreja nos dias de hoje para preservar o mundo caído.
E apesar de tudo parecer um caos, ele continua no controle. Está dando para entender isso? Ainda pensando nesse Deus descansou, se ele continua guardando o mundo, se ele continua preservando o mundo, na forma como Jesus falou, ele usou mais ou menos a expressão assim: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que ele descansou? Se a fonte de poder de Deus é inesgotável, se ele não se cansa, se ele não se fatiga, por que ele descansou? Ele descansou para me ensinar e para te ensinar a descansarmos. E se existe algo no século 21 que eu e você precisamos aprender a fazer, é descansar. É engraçado, quando você tem uma folga, você vai pagar a conta. Quando você tem uma folga, você quer viajar. E você já teve a impressão que você foi viajar para descansar e voltou mais cansado do que quando você foi? Porque de fato nós não descansamos. Nós só substituímos uma tarefa pela outra. Algumas pessoas vão entender o que eu vou falar. Você vai ter o dia de folga e você tem a casa para arrumar. Comida para fazer. Os judeus, quando eles chegavam no Shabá, quando eles chegavam no dia do descanso, eles não poderiam andar mais do que 800 metros para não se cansar. Eles não cozinhavam nesse dia. Eles deixavam tudo preparado no dia anterior para que nem cozinhar eles cozinhassem. Eles não limpavam a casa nesse dia. Eles não construíam nesse dia. Eles cessavam todas as suas atividades. Nós precisamos aprender a descansar como eles descansam. Não no dia da semana, sábado, mas a descansar de fato e de verdade. Isso significa que eu e você precisamos de um tempo ocioso, de um tempo que nós vamos parar, de um tempo que nós cessaremos as atividades, de um tempo que nós não vamos parar e ficar estudando algo que a gente precisa estudar. É um tempo de cessar tudo que nós estivermos fazendo. E é engraçado, esse dia não é um dia qualquer, esse dia de descanso. O dia do descanso é um dia para o Senhor. O que o salmista, o que Moisés fala em Gênesis, fui longe, né? Salmos para Gênesis, fui longe. O que Moisés está querendo dizer aqui é o seguinte: esse dia é um dia separado. A palavra santificar aqui é literalmente a palavra cortar. Isso significa que nós separamos um período de tempo para estar com alguém. E esse alguém é Deus. Eu já falei na pregação anterior, deixa eu só repetir. Nós não sabemos se esse sétimo dia é o sábado. O sábado que nós conhecemos nos dias de hoje é por causa do calendário romano, que tinha o dia de Saturno, sábado. A palavra hebraica presente aqui é Shabá, que literalmente significa descanso. As pessoas no mundo antigo faziam a conta dos dias a partir do calendário lunar, o que dava cada mês com 28 dias. E daí já dá uma diferença. Nós temos meses que têm 30 dias e outros meses que têm 31 dias. Então, algumas datas que algumas igrejas por aí tentam guardar não é especificamente o dia exato. Tá bom? Você tem algumas igrejas que fazem isso, tá? Eu não vou falar que é adventista e eu não vou falar que são judeus e essas datas podem não bater com os dias de hoje. Pode vir aqui, Henrique, me ajuda aqui. Agora, além desse dia para o Senhor, a santificação que está ali é para eu e você participarmos de algo muito maior. Participarmos da santidade de Deus. Deus é santo e Ele quer um povo santo. E isso é repetido em vários locais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sejam santos como eu sou santo. E é engraçado porque essa expressão é um verbo imperativo. E significa que Deus quer um povo separado para Ele. Quer um povo que viva uma vida reta, uma vida que seja de consagração a Deus. Para usar a expressão de Pedro,
lá no Novo Testamento, é uma vida de piedade. Uma vida profunda de relacionamento com Deus. Então, se em primeiro lugar, o capítulo 2 é complemento e expansão do relato da criação, se em segundo lugar Deus descansou, em terceiro lugar, Deus estabelece os seus marcos na história humana. Há uma expressão que é utilizada no versículo 4, na nossa versão, ou melhor, na NVI está assim, e esta é a história das origens. Se vocês lerem a versão da Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento escrita em hebraico para a língua grega, naquilo que nós chamamos de período interbíblico. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, os gregos, a partir de Alexandre o Grande, expandiram a cultura helenista. E daí o grego passa a ser idioma oficial. E o que os gregos fazem? Eles querem pegar todas as grandes literaturas do mundo antigo e traduzir para o grego. E eles traduzem o Antigo Testamento. E o nome dessa tradução é chamada de Septuaginta, que é o texto dos 70. Eles pegaram 70 homens que entendiam bem do hebraico, entendiam bem do grego, e traduziram para o Novo Testamento. Traduziram o hebraico para o grego. E daí essa expressão origens, que está aí no versículo 4, é traduzido na Septuaginta por Gênese. Que é por isso que o primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. É a tradução, é o uso dessa palavra na Septuaginta e que foi adaptado depois para Vulgata Latina, 400 anos depois de Jesus, que foi o uso desse termo, dessa expressão, Gênesis, e que nós temos o nome desse livro bíblico. Mas a palavra hebraica é Toledot. É essa palavra hebraica que está ali presente. E por que eu estou citando o hebraico em contrapartida do grego? O hebraico é mais antigo, então a gente deve usar o texto mais antigo possível. O hebraico fala Toledot, que seria literalmente geração. Vocês lembram quando eu comecei a pregar Gênesis e eu comecei a fazer algumas separações de como você poderia ler Gênesis? E uma dessas propostas é como eu vou pregar o livro de Gênesis inteiro. A primeira separação é do capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda separação é a partir do capítulo 12 da história de Abraão, até o fim da história de Abraão. Depois da história de Isaac até o fim da história de Isaac, começo da história de Jacó. Depois do fim da história de Jacó até o fim da história de Jacó. E daí a história de José do Egito. Eu vou fazer essas separações. Essa é uma forma de você ler Gênesis. A outra forma é a partir dos Toledotes. Essa palavra geração ou origem, como está aqui nesse versículo, se repete em todo o Gênesis. Ela repete Gênesis 5:1, Gênesis 6:9, Gênesis 10:1, Gênesis 11:10, 11:27, 25:12, 25:19, 36:1 e 37:2. Sempre mostrando uma genealogia. Eu contei tudo isso para mostrar o seguinte: eu e você somos Toledotes de Deus. Eu e você somos geração de Deus. O versículo 4, quando ele aparece aqui, ele não quer mostrar a origem da humanidade. Ele quer mostrar a minha origem e a sua origem. Ele quer mostrar que eu e você viemos diretamente de Deus. Então ele mostra a origem primária da criação. Ele quer mostrar que eu e você viemos de Deus. E toda vez que essa palavra aparece em Gênesis, quer mostrar assim, essa história que está sendo contada é a sua história de origem. É a sua história de geração. Para usar a linguagem de C.S. Lewis e a Tamara ficar feliz, é o seguinte: eu e você somos filhos de Adão e Eva. Eu e você somos filhos de Adão, filhos de Eva. Quem assistiu às Crônicas de Nárnia vai lembrar quando o príncipe Pedro, o príncipe Edmund, a princesa Lucy e a princesa Susana, quando eles entram em Nárnia, eles são chamados de filhos de Adão
e as mulheres são chamadas de filhas de Eva. É linguagem de Gênesis presente ali. É mostrando a origem do ser humano. Eu e você somos filhos de Adão e filhos de Eva. É costumeiro para nós fazermos piada com isso. Toda vez que nós citamos Adão e Eva, citamos ele no viés negativo do pecado. Mas você tem um viés positivo, de origem, de geração, de onde nós viemos. Nós viemos dessa história. Gênesis não é uma história distante de nós. Gênesis é uma história próxima a mim e a você. Gênesis é a sua história. Gênesis aponta para uma origem, Gênesis aponta para uma criação, mas ao mesmo tempo aponta para uma continuidade. Então somos eu e você presentes ali. Somos eu e você representados na criação. Somos eu e você sendo assistidos por Deus na pessoa de Adão e Eva. Eu e você. Quarto lugar, Deus é o artífice da história humana. E eu estou usando a expressão artífice propositalmente, porque Deus é um artista. Se nós ficamos encantados com o relato da criação e pensando na expansão do universo, ao mesmo tempo nós devemos olhar para dentro de nós e ficarmos espantados com como Deus nos criou de maneira especial e maravilhosa. Depois vocês perguntam pro Otávio, pro André, o quanto que o corpo humano é extraordinário. Como um elemento afeta o outro, mas também o quanto que você tem de riqueza dentro do ser humano. As células, o sangue, o nosso cérebro, os órgãos, como eles funcionam em cada elemento. Nada, absolutamente nada no corpo humano está presente de uma maneira descartável. Tudo tem uma função, porque Deus é um artista detalhista. Ele é excelente naquilo que ele faz. Deus é esse criador da história humana. Deus é esse criador do ser humano. E apesar da matéria-prima utilizada na criação ser bem simples, o carbono, e isso mostra como nós somos semelhantes ao restante da criação, apesar do carbono estar presente em nós, mesmo assim, a riqueza de detalhes do ser humano é extraordinária. Você tem outros seres que até podem reproduzir falas. Papagaio, por exemplo. Você tem até outros seres que podem fazer um movimento de pinça e pegar as coisas. Mas nenhum deles consegue colocar isso diretamente no ser humano. Você tem a massa encefálica, um ser pensante, você tem um movimento de pinça, você tem a fala, e você vê o quanto que o ser humano desenvolve a partir disso. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem diretamente de Deus. E como que isso vem de Deus? Ele soprou. Eu gosto dessa expressão. O fôlego de vida vem de Deus e Ele mesmo soprou isso nas nossas narinas. Quando eu leio isso, tem duas expressões que me vêm à mente. Uma que o Daniel pregou um tempo atrás. O vale de ossos secos. Estava tudo morto. Tudo morto. E Deus soprou. E daí o Espírito voltou para aqueles seres. E eles tiveram vida. Nós estávamos sem vida. Nós éramos carbono. Nós éramos terra. Ele soprou. E a vida passou a existir em nós. Um outro texto que eu me lembro é que Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos no Evangelho de João, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Ele sopra. E o Espírito Santo passa a acompanhar toda a humanidade e todo aquele que crê em Jesus. Então tem dois detalhes aqui. Primeiro, a sua vida vem diretamente de Deus. Segundo, o Espírito Santo é aquele que sopra a vida eterna sobre o teu coração e sobre a tua vida. Lá em João capítulo 3 diz que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Espírito Santo, no Antigo Testamento, é a palavra ruach, que é sopro,
que é vento. No Novo Testamento é pneuma, que também significa vento, sopro. O Espírito de Deus está sobre você e foi o próprio Deus que colocou sobre a sua vida. É interessante que esse fôlego não para aí, né? Deus criou o homem, começou a dar tarefas para ele, mas ele também cria a mulher. Ele cria Eva. Só alguns detalhes. Há um grupo falando por aí que a primeira mulher criada não foi Eva, foi Lilith. E isso a partir de alguns documentos que não são considerados canônicos. Por que esses documentos não são considerados canônicos? Porque eles foram escritos muitos anos depois de Jesus Cristo. Então, todos os documentos que nós falamos, afirmamos, que nós usamos para traduzir a Bíblia, eles têm uma aferição a respeito da sua data, da sua datação, falando se ele é mais recente, mais antigo. E esses textos que falam sobre a Lilith é um texto considerado não sagrado, porque ele é um texto escrito próximo a nós. Próximo a nós, eu estou pensando assim, Gênesis foi escrito aproximadamente 4.000 anos lá atrás. E esses textos foram escritos 1.300, 1.400 anos atrás. É antigo para nós, mas se comparar com o texto de Gênesis, o texto de Gênesis é muito mais antigo. Então dá para você perceber o quanto que isso remonta lá para trás. Segundo, quando algumas pessoas estão falando de Lilith, elas estão usando textos, eu já usei essa expressão, não inspirado, não canônico. Isso significa que não foi o próprio Espírito Santo que inspirou para que ele tivesse sido registrado. Diferentemente desse texto que nós estamos lendo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada ali, traduzida do grego, é literalmente soprada. O Espírito Santo soprou toda a Escritura para que ela tivesse sido registrada. Aquele outro texto não tem esse detalhe. Então, quando Deus cria a mulher, ele cria a mulher a partir de uma base, o homem. Isso significa que a mulher é menor do que o homem? Não, pelo contrário, é igual. Deus criou a mulher. Deus a fez. Isso significa que a mulher tem uma submissão em relação ao homem? Não. O mandamento para povoar a terra, para cuidar da terra, para trabalhar, é tanto para o homem quanto para a mulher. Entretanto, há uma expressão ali auxiliadora, que algumas pessoas usam para diminuir a mulher, para dizer que a mulher tem um papel secundário. Não, o papel da mulher é tão importante quanto o do homem. É tão fundamental quanto o do homem. E se vocês repararem, se ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, eu quero entender que a completude de homem e mulher é que transmitem plenamente a imago Dei. Mais para frente eu pretendo explicar isso um pouquinho melhor. Quinto lugar, o Éden é evidência da existência do céu. Deus criou o homem, as coisas começaram a surgir, Deus coloca o homem num jardim. Esse jardim é chamado de Éden. Esse jardim estava na terra. As referências dos 4 rios eram 4 rios que existiam. 2 deles existem até hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates. Um deles está na região da Mesopotâmia, o outro está na região do Egito, próximo à terra de Gósen, na onde o povo hebreu começou a viver quando eles foram levados a viver lá no Egito. No final de Gênesis, quando a gente chegar lá, a gente retoma essa ideia. Agora, 2 deles não existem mais. Os 2 primeiros que são citados não existem, os outros 2 existem. O Éden é fechado pós a queda. Isso significa que eles não estão mais aqui. Mas o Éden existe para apontar a realidade do céu. E como seria o céu, como seria a vida humana, se não existisse o pecado. Ele existiu aqui, ele não está mais aqui. A região dele é conhecida, a região do Éden, onde ele estava,
é muito próximo na região do Crescente Fértil. A região do Crescente Fértil é conhecida como o local aonde a vida humana começou, que é uma região para o norte de Israel e um pouquinho acima do Egito. E ele faz uma meia-lua naquela região. A humanidade começou ali, a fala e os idiomas começaram ali, a escrita começa naquela região, e a partir dali a humanidade se espalha para toda a terra. Então, o céu aponta, o Éden aponta para a existência do céu. Tem mais um detalhe para mostrar isso. Quantas árvores tinham no Éden? Tem duas árvores que têm nome específico. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos lendo Apocalipse. Preste atenção na onde essas duas árvores estão agora. No céu. No céu. O Éden foi levado para o céu. Não é a única coisa que vocês devem prestar atenção. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, um dos sinais da presença de Deus era a Arca da Aliança. E as pessoas fazem filme querendo achar a Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança está? No céu. A leitura de Apocalipse mostra que a Arca da Aliança está no céu. Todos esses sinais apontam para o céu. Recentemente, eu preguei em Êxodo 17, aqui na igreja, num domingo à noite. E falei que Moisés estava no monte segurando a vara. E enquanto ele permanecia com as mãos erguidas, o povo ganhava a batalha. Quando eles entram na terra prometida, para onde vai essa vara? Esse pedaço de madeira? Para dentro da arca. O que essa vara representava? A presença de Deus. Essa vara também está no céu, porque ela está dentro da arca, junto com uma porção de maná e com a placa dos 10 mandamentos. O Éden aponta para a realidade do céu. As duas árvores estão lá. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, eu não vou entrar em detalhes, mas a árvore do conhecimento do mal está relacionada diretamente com a missão que Deus estabelece para o homem. Essa missão é uma missão de obediência. O que consiste em Gênesis 3? Desobediência humana. O que Deus quer de mim e de você? Obediência. Obediência. Que nós o obedeçamos em tudo. Então, o Éden estava na terra, os locais eram conhecidos pelas pessoas da época, isso pelos rios. A região era a região do Crescente Fértil, ali começou a história humana, e o homem é colocado ali no Éden para algo bem simples: trabalho. A expressão que é usada ali é cuidar e cultivar. Qual que é o nome disso? Trabalho. Então, algumas pessoas interpretam que trabalho começa a surgir no ser humano somente depois de Gênesis 3, da queda. Não. O homem trabalhava no Éden, exercia função, desempenho ali. Eu anotei um pouquinho para baixo. Isso aponta para algo bem simples. Toda vez que nós trabalhamos, é para a glória de Deus e obedecemos a sua ordem original, que era cuidar e cultivar. Mas, olha só que interessante, todo trabalho é para criar ordem. O que o homem faz? Ele cuida do jardim, ele cultiva o jardim, ele dá nome aos animais. O que é isso? Organização. Organização. Mas olha que interessante, conforme a humanidade se desenvolve, conforme a vida em sociedade se expande, os trabalhos são expandidos. Então, lá no começo, eles tinham que cultivar a terra. Nos dias de hoje, o estilo de vida que nós temos exige várias funções de trabalhos diferentes. E cada um de nós é chamado para esse tipo de trabalho diferente. É só nós olharmos aqui. Aqui nós temos pessoas que trabalham com TI, pessoas que trabalham com autoescola, pessoas que trabalham na área de plantação, pessoas que trabalham no preparo físico das pessoas, pessoas que trabalham ou trabalharam com construção, pessoas que trabalham com artes, pessoas que trabalham na indústria, pessoas que trabalham na educação.
A gente pode continuar? Todo esse trabalho é para a glória e para o louvor do nosso Deus. O teu trabalho é uma expressão daquilo que Deus colocou lá no início para mim e para você. Ou seja, quando nós trabalhamos, nós glorificamos a Deus. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele tinha liberdade. Ele podia ir em qualquer lugar, ele poderia colocar qualquer nome, ele poderia plantar qualquer coisa, ele poderia comer de tudo que estava lá, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele tinha liberdade. Se existiu em algum momento da história humana livre-arbítrio, existiu somente no Éden. Depois do Éden, todo ser humano é altamente influenciado pelo pecado. Não há nada que o ser humano não faça que não seja em decorrência do pecado. E se vocês lembram do André pregando no acampamento, nós damos o nome disso de depravação total. Nós deveríamos ter gravado aquela pregação e deveríamos passar de novo aquela pregação. Depravação total. Mas ali no Éden, o ser humano tinha livre-arbítrio. Depois disso, não tem mais. Não tem mais. Algo que nós começamos a falar semana passada, e eu só vou pincelar de novo hoje. Semana passada não. No nosso último culto. Há um elemento de criatividade presente aqui. Deus manda o ser humano dar nome aos animais. Ele começa a dar vários nomes, né? Vocês já pensaram? A gente conhece coelho como coelho? Porque Adão e Eva colocou esse nome. Nós conhecemos elefante como elefante, porque lá atrás deu esse nome. E depois de um tempo, o ser humano quis ficar muito científico, né? E colocou um nome bem diferente lá, né? Você vai para os nomes científicos bem diferente. Mas o ser humano foi exercendo essa criatividade. Essa criatividade. Essa criatividade também é expressa quando Adão e Eva, quando Adão tem o primeiro encontro com Eva, e ele faz uma poesia. E só um detalhe, eu não vou pregar esse texto, preguei no casamento do Douglas e da Rafa, vocês pedem para ele mandar o link da pregação para vocês, eles têm, assistam lá e vai ser legal também, tá bom? Aquele acho que eu vou colocar no meu canal depois. Mas é poesia. Então, olha só, a criatividade não estava somente no nome das coisas. A primeira poesia existente foi escrita, foi dita por Adão. E foi para uma mulher. Durante a semana aqui, eu estou lendo Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como você quiser nomear esse livro. É poesia. É um homem falando com uma mulher falando com um homem, e falando do amor entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem. E não há nada de errado nisso. A não ser se você for falar para a sua namorada, viu, Mateus? Você tem olhos como de pombas. Está escrito lá, viu? Está escrito lá. Tem uma hora que Salomão vira assim e fala: o teu pescoço é como a torre de Davi. O Ari apontou para Renata. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Tá? Mas é poesia. A Bíblia é recheada disso. Isso é mostrando cultura, criatividade. Um elemento que é essencial. Agora, em sexto lugar, e sexto é o penúltimo, tá, gente? Eu estou caminhando para o fim. Deus criou a humanidade para uma vida comunitária. Deus criou todas as coisas. Adão começou a dar nome para todas as coisas e eles observam, ó, ele não tem um par, ele não tem alguém que complemente. Daí Deus diz, não é bom que o homem seja só. E daí manda a mulher. Manda a mulher. Ponto importante. Casamento existe antes da queda. Então a minha tese é o seguinte, é uma tese. E são poucos teólogos que falam sobre isso. É uma tese. Se casamento existe antes da queda e estava no jardim do Éden, e se o Éden é uma representação do céu, provavelmente há casamento no céu. Não há, e aí é o texto em que Jesus fala,
não há procriação no céu. Mas provavelmente o seu cônjuge aqui na terra, você o conheça no céu e você viva com ele. Alguns teólogos indicam, apontam para esse elemento, e eu concordo com eles, e eu penso sobre isso quando eu leio esse texto. Tá? Como é um parênteses, talvez você nunca tenha pensado ou ouvido por essa linha. Descarta o que eu falei agora, esquece o que eu falei agora e continua vivendo a sua vida. Mas se você achou interessante, a gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas eu acho interessante isso. E daí você tem uma conclusão. Por isso deixará homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois, ambos serão uma só carne. Casamento começa com um divórcio. Você precisa se separar do pai e mãe. Você precisa viver a sua vida. Você precisa viver o seu relacionamento. Casamento entre homem e uma mulher, e não a família como um todo. Você vai continuar amando seus pais, amando seus sogros, mas é uma vida entre vocês. Vocês precisam viver isso, experimentar isso. Tá? É interessante que o texto fala também uma só carne. É uma união, é uma completude. Para mim, como é expresso a imagem e semelhança de Deus de maneira plena, é por meio do casamento. É um homem e uma mulher, onde eles se complementam, eles refletem e transmitem a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que eu e você, de maneira individual, não transmitimos a imagem e semelhança de Deus? Nós transmitimos, mas não em sua totalidade, não em sua inteireza, não em sua completude. Tá? E se você entendeu bem, Gênesis 1, 26, 27 fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Isso é uma complementação dos elementos ali. É Ha-Adam e Ha-Ishá, como imagem e semelhança de Deus. São ambos. Ambos. Mas é interessante, você tem uma união mística entre marido e mulher, quando nós, na autoridade que nos foi dada, declaramos você, marido e mulher, há uma união mística ali. Mas também há uma união corporal, quando marido e mulher têm a sua relação. Eles se tornam um naquele momento. Vocês sabem do que eu estou falando. Por isso que Paulo fala lá no Novo Testamento que não é bom que o homem se deite com garotas da vida, com prostitutas. Por quê? Porque há uma união corporal ali presente. E eu já falei isso em algumas pregações aqui. A relação sexual não é para qualquer um fazer. Relação sexual é para o homem que aprendeu a ser homem, para a mulher que aprendeu a ser mulher, e decidiram ter responsabilidades na sua vida adulta, madura. Quando meninos e meninas decidem ter relação sexual, eles trazem para si patologias que eles levam para o resto da vida. Várias e várias pessoas já me procuraram, já procuraram psicólogos, falando das dificuldades que há no coração deles, porque tiveram relação sexual com pessoas por aí que foram abandonadas, rejeitadas depois. Você tem dores que são causadas no coração e na vida das pessoas e que elas levam para o resto das suas vidas a partir de relação sexual que não é no casamento. Como nós não estamos falando num grupo de encontro de casais, e como eu não quero me estender nisso, mas provavelmente um tempo depois eu vou voltar a falar nisso, eu quero dizer, Deus preparou relação sexual para o casamento e para vocês viverem a partir disso. Fora disso, é dor de cabeça que você traz para a sua vida física e também espiritual. 7º lugar, e esse é o último. A humanidade vivia no Éden, sem pecado. Só há 4 capítulos na Bíblia. 4 capítulos na Bíblia em que não tem pecado. 4. Se vocês lerem todos os livros da Bíblia,
todos eles têm pecado. Se não tem a palavra pecado, você tem atitudes pecaminosas. Todos os livros da Bíblia. Os 66 livros da Bíblia têm pecado. Mas dentro desses 66 livros, há 2 livros, e em cada um desses 2 livros tem 2 capítulos que não têm pecado. O primeiro livro da Bíblia, no capítulo de Gênesis 1 e Gênesis 2, não tem pecado. E lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, também não tem pecado. O Éden representa o céu, e é o céu na terra, e não há pecado. Capítulo de Apocalipse 21 e 22 é o céu, novos céus e nova terra. Lá também não há pecado. Lá também não há pecado. Deus deseja um povo que vive longe do pecado. Andrew Murray falou o seguinte: não há orgulho tão perigoso, tão sutil e tão insidioso quanto o orgulho da santidade. Eu vou repetir. Não há orgulho tão perigoso, tão sutil e tão insidioso quanto o orgulho da santidade. Eu e você não devemos ter orgulho por buscarmos uma vida de santidade. Entretanto, devemos buscar uma vida de santidade. Perceba, quando eu tenho orgulho de ter uma vida santa, eu cometo pecado. Mas buscar uma vida santa não é pecado. Não é pecado. Nós podemos buscar uma vida santa naquilo que nós pensamos. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer mais ou menos assim: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então não busque encher a sua mente com coisas ruins, imagens, pornografia, coisas que vão te levar a pecar. Da mesma forma que as suas palavras sejam temperadas com azeite, que você fale de uma maneira santa. E que o teu corpo também expresse essa santidade. Então perceba, você pode ter uma vida santa. Você pode buscar viver isso. A santidade plena e verdadeira na eternidade, no céu. Para nós não experimentamos Apocalipse 1 e 2. Mas nós Gênesis 1 e 2. Mas nós experimentaremos Apocalipse 21 e 22. Nós estaremos lá. Nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Lá nós seremos plenamente santos. Quando eu falo de santidade, sempre me vem uma frase de uma psicóloga na mente, Esli Regina. E ela dizia o seguinte: sem sanidade não há santidade. Você precisa ter uma vida sã para ter uma vida santa. Uma vida sã para ter uma vida santa. Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Deus não tem problema nenhum com o seu nu. Você pode orar no banho. Deus vai estar lá com você. Deus não tem problema nenhum com a sua relação sexual dentro do casamento. E por escândalo de alguns, Deus se faz presente também nessa hora, tá? Eu não sou adepto do pensamento da Mayra Card por aí, que coloca louvor na hora de ter relação. Eu acho isso um baita exagero. Mas se nós cremos que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele está presente quando você, com a sua esposa, você com o seu marido, tem relação sexual, e Ele não acha vergonhoso em momento algum. Nós que achamos. Tem uma igreja por aí que os casais são incentivados a ter relação com roupa e ter um buraquinho no lençol para ter relação. Deus não tem dificuldade nenhuma com isso. Nenhuma. Nenhuma. Essa dificuldade está em nós. Essa dificuldade está em mim e em você depois da queda. Depois da queda. Antes da queda, Deus não tinha problema nenhum. Ele andava no jardim com Adão e Eva nus. 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 Só mais um detalhe, tá? Algumas pessoas pregam por aí que é assim, você vai para a balada e Deus não vai estar com você na balada. Se nós cremos na onipresença, Ele está lá.
Ele pode estar desaprovando o que você está fazendo lá, mas ele está lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar. Eu acho engraçado, parece que algumas pessoas falam assim, ó Deus, agora vou ter um tempo com a minha mulher, vou fechar a porta aqui, o senhor fica lá fora, tá? Isso não acontece. Isso não acontece. Eu tenho 4 aplicações. A primeira delas, essa história, Gênesis 2, é a nossa gênese. É o nosso início. É Deus narrando a minha e a sua vida. É aquilo que Deus fez por amor a nós. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Deus prova o seu amor, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa história continua apontando para Jesus, o amor dele. Toda vez que nós falarmos de amor, nós lembramos desse amor sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos amou primeiro. E qualquer amor que nós tenhamos é uma resposta a esse amor. Segundo, deixa Deus construir a sua história. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro. Talvez você esteja preocupado se você vai conseguir um trabalho. Talvez você esteja preocupado em fazer uma faculdade. Deixa Deus construir o teu trabalho. Deixa Deus construir a tua família. Deixa Deus construir a tua inteligência. Deixa Deus fazer o que Ele sabe fazer. Ele sabe contar história. Melhor que nós. Deixa Ele construir a sua. Deixa Ele construir a sua. Terceira aplicação. Sermos iguais a Jesus é uma busca constante por um retorno antes da queda. A minha vida e a sua vida era para ser essa vida no Éden, sem pecado, santo, sem vergonha. Eu acho engraçado, o meu pai falava assim, você é sem vergonha. Mas como isso tinha um viés negativo, né? Como isso tinha um viés negativo. Mas vergonha aqui era um sentido positivo. Eles não tinham vergonha de estarem nus por aí. Gente, pelo amor de Deus, não vai sair correndo pelado por aí, tá? Não é isso que nós estamos falando, tá? Mas sermos iguais a Jesus é essa busca constante, antes da queda. Antes da queda. Essa busca por Gênesis 1 e 2. Essa busca por Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Essa busca. Nós buscamos isso. Talvez você esteja pensando assim, mas Lorival, você está falando, parece arminiano agora. A gente está buscando isso. Não, eu entendo que você foi alcançado pela graça. Mas eu estou falando de uma vida santa como essa. E não de que você vai buscar viver no Éden ou viver no céu. Tem uma diferença. Quarta e última aplicação. A igreja. A igreja é o ambiente mais próximo do Éden que nós temos hoje. Apesar de eu estar falando que o mundo é um lugar cultico, e nós não estamos errados em pensar isso, o que acontece no mundo é semelhante ao que acontece com a Torre de Babel. A Torre de Babel era um ajuntamento de pessoas para pecar. Quando nós chegarmos em Gênesis 11, eu vou falar isso melhor. Agora, o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas para adorar a Deus. Em outras palavras, nós nos ajuntamos aqui para termos um tempo santo na presença do nosso Deus. Portanto, quando nós nos reunimos no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, é o ambiente mais próximo que nós temos do céu e que nós temos do Éden. Só um detalhe, mude a sua mente quando você vem para esse culto. Qualquer culto, qualquer ambiente.
você vem aqui para produzir esse ambiente. Esse ambiente não são as paredes. Esse ambiente é o ajuntamento, o carral, a Assembleia Santa do povo de Deus. Seja aqui, seja no Paviote, ou seja em qualquer outra igreja, nós ajuntamos e colocamos o mais próximo possível disso. Mais próximo possível disso. Então, não é o único, porque eu entendo que a terra pode ser um ambiente desse. Mas podemos buscar a vontade de Deus, aqui e em qualquer lugar. Amém? Quando eu falo e eu penso tudo isso, não tem como não expressar isso por meio de canções. E eu entendo que a canção que nós escolhemos para encerrar o culto é certeira nisso. Pessoal do louvor. É isso que Deus faz, é isso que Deus é. E nós vamos cantar sobre isso.